E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Walter e hoje estou trazendo mais um videozinho da série Gestão da Qualidade para vocês com o seguinte assunto: Diagrama de Ishikawa. E qual será o conteúdo do vídeo de hoje? Estarei falando sobre a história dessa ferramenta, fazendo uma conceituação e também uma aplicação prática. É muito importante nos lembrarmos de que o Diagrama de Ishikawa é uma das 7 ferramentas da qualidade sistematizadas por Kaori Ishikawa. E qual é a história do diagrama? Então, a origem do diagrama de Ishikawa, que também é conhecido como diagrama de causa e efeito, diagrama de espinha de peixe ou até mesmo espinha de peixe de Ishikawa, é acreditada ao próprio Kaori Ishikawa, um dos gurus da qualidade e especialista em controle da qualidade. Para montar essa aula, eu fui a fundo, pesquisei em muitas fontes bibliográficas qual é a origem do diagrama. O máximo que eu encontrei foi que Ishikawa fez a popularização, em função da aplicação, a ferramenta se tornou popular. Mas não é dito de forma cabal que Ishikawa é o autor ou o inventor dessa ferramenta. Mas, como eu falei anteriormente, em função da utilização, a ferramenta se tornou popular e então creditado a ele a origem do diagrama, mas não necessariamente que ele é o autor. Então, Kaori Ishikawa utilizou pela primeira vez o diagrama para resolver problemas nos estaleiros da Kawasaki Shipbuilding Corporation, uma empresa parte do grupo Kawasaki Heavy Industries, na década de 1960 no Japão. E o que são estaleiros? São grandes estruturas para fabricação de navios. Então, se você dá uma olhadinha lá no site da Kawasaki, você vai encontrar que a Kawasaki fabrica, além das motos, que são mundialmente conhecidas, trens, helicópteros, navios, submarinos, também artefatos de energia, equipamentos industriais, dentre outras várias coisas. Então veja só, é um grupo industrial gigantesco que estava buscando implementar ou aprimorar os processos de qualidade. Ishikawa vem e aplica o diagrama de causa e efeito, acaba se tornando um sucesso e daí então acaba sendo atribuída a origem desse diagrama ao próprio Ishikawa em função deste sucesso. Então, Kaori Ishikawa foi um dos pioneiros nos processos de gerenciamento de qualidade da Kawasaki e usou esse diagrama como parte desse processo. A partir de então, o diagrama popularizou-se e ficou conhecido como diagrama de Ishikawa e as suas variantes, como nós vimos no começo do vídeo. Outra aplicação memorável deu-se no icônico carro Mazda Miata. Então, a empresa, aquela montadora de carro Mazda, acredito que muitos já devem ter ouvido falar, e no modelo Miata, tendo sido projetado para superar qualquer problema identificado no diagrama. Então, durante as etapas de planejamento do carro de produção, todos os problemas que foram encontrados foram tratados através do diagrama de Ishikawa. Até detalhes como projetar as portas do carro para que o motorista pudesse descansar o braço nele enquanto dirigia foram levados em consideração. Não é à toa, então, que o Mazda Miata se tornou um ícone, um carro esportivo muito confortável e também de qualidade, sinônimo de qualidade da própria Mazda e também conhecido mundialmente, tendo ido parar até mesmo nos jogos de videogame, como você vê na tela uma imagem do jogo Need for Speed Underground. Esse carro, mais uma vez falando, foi tão bem sucedido que até a versão 2020 foi desenvolvida e tem sido comercializado até os dias de hoje. E qual é a conceituação do diagrama de Ishikawa? Em síntese, em resumo, o diagrama de Ishikawa pode ser utilizado para descobrir a raiz de um problema, descobrir gargalos em processos e também compreender os fatores que sustentam a qualidade de um produto ou serviço. 90% das aplicações do diagrama se dão para descobrir a raiz de um problema. E por quê? Em função do histórico de resolução de problemas, tendo em vista que a implementação se deu na Kawasaki e o Mazda Miata, como nós vimos anteriormente, teve os seus problemas tratados através da utilização dessa ferramenta. Então essa foi a popularização. Quer resolver um problema? Utilize o diagrama de Ishikawa. Vamos dar uma olhada então como que funciona esse diagrama. Então o diagrama de Ishikawa considera que os problemas sejam classificados em 6 categorias de causas, ou os famosos 6 M's. E o que são estes 6 M's? Os 6 M's são 6 elementos que contribuem para a variação em um processo, seja este de fabricação ou não. E quais são essas variações, estes grupos de variações? Variações no método, matéria-prima, mão de obra, máquina, medição ou medidas e também meio ambiente. Tá, mas esses 6 M's para mim ainda fica muito confuso. O que esses 6 M's querem dizer? Bem, vamos dar uma olhada aí. O grupo do método
são procedimentos, manuais, instruções de trabalho. O grupo matéria-prima, especificações, fornecedores, toxicidade. Mão de obra, treinamento, motivação, habilidades. Máquina, manutenção, proteções, condições. Medição e medidas. Verificação, instrumentos. Meio ambiente, pode ser relações interpessoais dentro do meio ambiente do trabalho, ou meio ambiente externo. Clima organizacional, ou seja, o clima externo também. E sujeira pode ser algo relacionado ao meio ambiente. Mas ainda ficou um pouquinho confuso essa ideia dos 6 M's do diagrama, mas como que seria na prática? Então vejam só, por que se chama diagrama de espinha de peixe? Porque lembra muito uma espinha de peixe. Na pontinha nós vamos colocar o problema que nós estamos tentando solucionar. Este problema possui causas, vocês concordam comigo? Todo problema possui causas, isso é óbvio. Contudo, nós precisamos categorizar estas causas para deixar mais limpa o nosso campo de visão. Então nós temos causas relacionadas à máquina, causas relacionadas ao meio ambiente, causas relacionadas aos materiais, à mão de obra, ao método e à medida. Então o problema e os seus grupos de causas ou categorias, como nós vimos anteriormente, a classificação. Dentro de cada uma destas classificações existe a causa propriamente dita. Causas relacionadas a materiais, relacionadas a meio ambiente, máquina, medida, método e mão de obra. Aí eu consigo tratar cada uma destas causas que estão dentro dos grupos e verificar, na medida em que elas são tratadas, se o problema está sendo solucionado efetivamente. Aí surge esse desenho de espinha de peixe. E existe uma aplicação prática que deu uma exemplificação? Com certeza. Onde eu trabalho lecionando, foi colocado a espinha de peixe de Ishikawa para tratar o excesso de movimentação de alunos dentro dos laboratórios. Então vejam só, nós levamos os alunos para os laboratórios de modo que eles possam ter aulas práticas. Só que foi percebido que existia uma perda muito grande em função de movimentação dos alunos. Os alunos ficavam de um lado para o outro. E então foi dito que esse era um problema sério porque perdia-se muito tempo. Mas o excesso de movimentação também pode estar presente dentro de uma indústria. Quando o funcionário fica de um lado para o outro, acaba gerando ociosidade, acaba perdendo produtividade. Então o problema é o excesso de movimentação. E agora eu tenho os 6 grupos de classificação. Vamos classificar as causas por medida, máquina, método, meio ambiente, material e mão de obra. Uma causa relacionada à máquina, por exemplo, motores sem padronização, componentes danificados, então fazia com que o aluno ficasse indo de um lado para o outro nas bancadas buscando novos componentes. Mão de obra, o aluno não faz planejamento das ferramentas, o aluno também não prepara o material para o uso, fazendo com que ele ficasse circulando dentro do laboratório de um lado para o outro. Poderia ser numa indústria. Material, por exemplo, ferramentas desnecessárias, desequilíbrio na quantidade de ferramentas. O que causa um excesso de movimentação dentro de um chão de fábrica que os funcionários vão de um lado para o outro? Por exemplo, poderia ser o layout do meio ambiente, layout desfavorável. Ou seja, em resumo, eu preciso colocar o problema aqui na ponta, onde seria a boquinha do peixe. Tendo o problema, eu vou colocar os 6 grupos e as causas dentro destes grupos de causas. Mas aí alguns alunos perguntam assim, mas eu preciso necessariamente trabalhar com método, com meio ambiente, máquina, material, medida e mão de obra? Não necessariamente, você pode tratar com nomenclaturas diferentes. Muitas vezes método, meio ambiente, máquina, material não se aplica ao contexto, pode ser substituído por outra nomenclatura de grupo. Essa ferramenta também é muito utilizada nos setores de marketing. Aqui é colocado o objetivo, o que o marketing deseja fazer, atrair mais clientes, aumentar a participação de mercado, e quais são então as estratégias que serão colocadas dentro de cada um dos grupos. A ferramenta ela não é engessada, ela não é amarrada, você não precisa necessariamente utilizar o método 6M para encontrar a solução de um problema, ou para utilizar a ferramenta como uma vantagem estratégica para a empresa. É só um norte que você ganha, desde que você entenda o princípio. Problema na ponta, causas à nossa direita. Na medida em que eu resolvo as causas, eu vejo se o problema está sendo solucionado em si. Quando o problema for solucionado, significa que eu ataquei a causa correta. Eu economizo tempo, energia, economizo dinheiro indo diretamente na causa que eu acredito ser a mais provável para o meu problema. Então, relativamente simples a ferramenta do diagrama de Ishikawa, não tem nenhuma complicação na sua aplicação.
desde que, lógico, você consiga enxergar o problema e pontuar aí as causas dentro dos grupos que você anteriormente já elaborou. Beleza, pessoal? Se você ficou com alguma dúvida e também tem alguma sugestão para vídeos, deixem nos comentários. Não esquece de deixar o teu like e de se inscrever no canal. Valeu, pessoal, um abraço e até a próxima vez.